De volta então com as provas no processo do trabalho, vamos falar agora sobre a prova pericial. A prova pericial tem um primeiro ponto importante aqui, que seriam as hipóteses de realização obrigatória. Nós temos no artigo 195, parágrafo 2º da CLT, situações obrigatórias de realização dessa prova pericial. Quando se fala em pedidos de insalubridade e periculosidade e insalubridade, o dispositivo diz que a prova pericial ela é indispensável. Nós temos que realizar o exame para aferir se existe ou não a insalubridade ou a periculosidade alegadas pelo reclamante na sua petição inicial. Como nós já vimos revelia, vocês lembram que mesmo havendo revelia, esse exame ele é indispensável. Então eu não posso presumir aqui, diante da revelia, que o reclamante trabalhou com insalubridade ou periculosidade. Então mesmo diante dessa situação, a perícia se mostra realmente obrigatória. Só que olha o que acontece. Muitas vezes as bancas trazem uma informação acerca de quem deveria, de qual profissional deveria realizar a perícia. E muitas vezes as bancas afirmam que a perícia de insalubridade deveria ser feita por médico, a de periculosidade por engenheiro, ou vice-versa. Essas assertivas que tratam ali de forma diferenciada, vinculando um profissional a determinada matéria, elas estão erradas. Por quê? Porque elas contrariam a OJ 165 da SDI 1 do TST. Essa OJ 165 diz que a perícia de insalubridade ou periculosidade pode ser realizada tanto por médico ou engenheiro, já que a lei não faz a distinção. O importante é que o profissional tenha capacidade técnica para a realização do exame. Essa daqui é a ideia da OJ 165 da SDI 1 do TST. Vejam, falamos que os exames eles são obrigatórios. Só que a jurisprudência trouxe em duas orientações jurisprudenciais aqui situações de dispensa da perícia. Duas situações excepcionais em que a perícia, mesmo tratando de insalubridade e periculosidade, seria dispensada. A primeira, a OJ 278 da SDI 1 do TST, vai falar de insalubridade. E ela traz uma importante situação aqui, que seria o fechamento da empresa. Vejam que eu trabalhei em uma determinada empresa, fui demitido há 1 ano atrás. Trabalhava com forte ruído e nunca recebi adicional de insalubridade. 1 ano depois da rescisão do contrato, portanto, dentro da prescrição bienal, ajuizei a reclamação trabalhista. Só que essa empresa hoje está fechada, ela foi desativada, não existe mais. Não é possível, então, a realização da perícia para aferir a insalubridade. Nessa hipótese, diante da impossibilidade de realização da prova, o juiz terá que julgar com base em outros meios de prova. Então, diante da impossibilidade de realização da prova, já que a empresa está fechada, nós teremos aqui o julgamento com base em outros meios de prova, que poderia ser, por mais fraco que seja, até por prova testemunhal. Poderia ser utilizada uma prova pericial emprestada, ou seja, uma prova pericial realizada em outro processo? Pode também. O que não pode ocorrer é o juiz deixar de julgar aquele pedido. Não pode, nos termos do artigo 126 do CPC, o juiz deixar de julgar por não ser possível a prova pericial. Ele vai julgar analisando aquela situação através de qualquer outro meio de prova. Essa é a primeira hipótese de dispensa de perícia.
A segunda hipótese, e bem mais recente, é da OJ 406 da SDI1. Ela já vai falar de periculosidade, do pagamento de adicional de periculosidade. O que acontece? Até 2011, até o ano de 2011, era possível, nos termos da súmula 364, inciso 2º, o chamado pagamento fracionado do adicional de periculosidade. O que era o pagamento fracionado permitido até 2011? O pagamento de percentual inferior aos 30% previstos na lei. Nós sabemos que o adicional de periculosidade é pago em 30% sobre o salário base. Era possível até 2011 o pagamento, por exemplo, de 8%, 13%, 20%, desde que houvesse autorização em negociação coletiva. Era possível, por meio de negociação coletiva, autorizar o pagamento de percentual inferior. Isso passou a ser chamado de pagamento fracionado. Só que em 2011, esse inciso 2º, ele foi excluído, ele foi retirado da súmula. Então, atualmente, nós voltamos aqui para a nossa regra de que ou existe a periculosidade e eu tenho que receber 30%, ou ela existe, eu recebo 30%, ou ela não existe e eu não recebo nada. Nós não temos mais o meio termo. Só que o que acontece? Digamos que a empresa para a qual trabalho continue a pagar ali 6% de adicional de periculosidade. Continua constando no meu contra-cheque pagamento de adicional de periculosidade, melhor dizendo, de periculosidade 6%. Ou seja, há o pagamento de forma voluntária do adicional de periculosidade, mesmo que seja em percentual inferior ao legal. Isso daqui faz, nos termos da OJ 406 da SDI1, que haja a dispensa da perícia. Por quê? O TST diz que o pagamento de forma voluntária faz com que o trabalho em situação de periculosidade passe a ser um fato incontroverso. Então, o pagamento de percentual a título de periculosidade, mesmo que inferior ao legal, faz com que o trabalho naquelas condições seja um fato incontroverso. Se é um fato incontroverso, eu não preciso da produção de prova. Logo, eu dispenso a prova pericial por não ser mais necessária e condeno a empresa ao pagamento das diferenças. Se eu estou recebendo 6% quando deveria receber 30%, condeno ao pagamento dessa diferença. Então essa daqui é a ideia importante dessa OJ 406. Por ser uma OJ mais recente acerca da matéria, eu acho que vale a pena destacar, ler, grifar aí no seu código, no seu livro de súmulas. E, além disso, pagamento de honorários periciais. Volto a destacar essa situação aqui porque ela é importante. Nós já comentamos acerca dela na parte de custas e emolumentos, só que vale a pena destacar mais uma vez. Os honorários periciais prévios são ilegais. Eu tenho ilegalidade. Se eu tenho ilegalidade, a OJ 98 da SDI2 diz que eu posso impetrar mandado de segurança para que o tribunal determine ao juiz a realização da perícia independentemente do depósito prévio do pagamento de honorários periciais prévios. Como eu estou atacando um ato do juiz do trabalho, esse mandado de segurança será da competência originária do TRT. Então, esse MS será impetrado diretamente perante o
TRT, já que ataca ato do juiz do trabalho. Além disso, olha o que acontece, foi entregue o laudo pericial. Após a realização dos exames, o perito apresentou o laudo pericial e afirmou que os seus honorários são R$2.000. Quem arca com o pagamento desses R$2.000? Cuidado, já destacamos, mas eu volto a destacar. Cuidado com a redação do artigo 790-B da CLT. Quem vai arcar com o pagamento dos honorários periciais é o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Então, é o sucumbente no objeto da pretensão da perícia. Isso quer dizer o quê? Aquele que perder o pedido vinculado à perícia. Paga os R$2.000 aquele que perder o pedido objeto vinculado à perícia. Isso quer dizer o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Aquele que perder o pedido vinculado à perícia. Eu posso vencer 10 pedidos e perder apenas um. Se esse um estiver relacionado à perícia, eu pago a prova pericial. Só que o que acontece? Eu posso estar ali com a justiça gratuita, posso ter sido beneficiado com a justiça gratuita. Se eu fui beneficiado com a justiça gratuita, eu não arco com o pagamento de custas. Eu tenho uma presunção de impossibilidade financeira de pagamento de custas. Se eu estou pela justiça gratuita ou pela assistência judiciária gratuita com o meu sindicato. Não pago custas. Honorários periciais entram no conceito de custas. Se eu não pago, quem paga? Quem arca com o pagamento dos honorários do perito? A União. Então, o OJ 387 da SDI 1 do TST diz que a União arcará com esse pagamento. União, já que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal. E aí, com isso, nós continuamos aqui na prova pericial para trazer mais alguns pontos. É possível, na prova pericial, a indicação de assistentes técnicos pelas partes. O que acontece? O juiz, ele nomeia um perito, o perito do juízo. Eu, parte, posso contratar e indicar um profissional do meu interesse, da minha confiança. A outra parte também pode contratar esse profissional e indicar. Esses serão os assistentes técnicos, que são contratados pelas partes, sendo uma faculdade. Ninguém é obrigado a contratar assistente técnico. Isso é uma faculdade. Se eu tenho a faculdade de contratar o profissional, eu tenho, por óbvio, que remunerá-lo. Os honorários cobrados por aquele médico contratado como assistente técnico devem ser pagos por mim. Se eu contratei, eu arco com o pagamento dos seus honorários. Isso é o que diz a súmula 341 do TST. Quem contrata, a parte que contrata o assistente técnico, responde pelo pagamento dos seus honorários. Pois bem, apresentado o laudo pericial, o juiz, entendendo não haver necessidade de mais nenhuma prova, encerra a instrução e passa para a sentença. É muito comum o juiz seguir o que o laudo pericial diz, já que o perito é o expert, é aquele profissional com conhecimento na área. É muito comum a sentença seguir o laudo pericial. Se o laudo pericial diz que a incapacidade daquele empregado decorre do acidente de trabalho, o juiz considera o nexo de causalidade. Só que o que acontece? Não há obrigação do juiz
em seguir o laudo pericial. Não existe a vinculação do juiz ao laudo pericial nos termos aqui do artigo 436 do CPC. O 436 do CPC diz que o juiz não está vinculado ao laudo pericial. Ou seja, ele pode discordar do laudo pericial. O perito está falando que existe o nexo entre a incapacidade e o acidente de trabalho. O juiz pode dizer o contrário, pode entender o contrário. Claro, por que isso? Porque ele tem o livre convencimento motivado. Ele possui o livre convencimento motivado do artigo 131 do CPC. Desde que o juiz fundamente, ele pode discordar do laudo pericial. Agora, digamos o seguinte, que eu tenha na petição inicial alegado a existência de insalubridade em decorrência do ruído. Então, expus na petição inicial que trabalhava com forte ruído, em virtude disso, devo receber ali adicional de insalubridade. O juiz, diante daquela situação de realização obrigatória da perícia, defere a perícia, nomeia o perito. O perito chega no local de trabalho, percebe o seguinte, pô, não tem ruído nenhum. Bruno deve estar ficando doido, não tem ruído nenhum. Ele alegou que existe um forte ruído, mas não tem. Mas eu, perito, percebo o seguinte, que existe calor em excesso. E aí o perito ele descreve no laudo dele e comprova pelos exames que existe o calor em excesso. Na hora do juiz julgar qual é o posicionamento dele? Será que ele está vinculado à existência do ruído descrito por Bruno na petição inicial? Ou ele pode levar em consideração a existência do calor, ou seja, a existência de um agente insalubre diverso daquele apontado por Bruno na petição inicial? A súmula 293 do TST diz que o juiz pode levar em consideração aquele agente insalubre diverso. Se o Bruno alegou a existência de ruído, mas foi constatado o calor, o juiz deve julgar procedente o pedido e condenar ao pagamento do adicional de insalubridade. Ou seja, Bruno não será prejudicado por ter afirmado um agente insalubre diverso do realmente existente. E aí, por fim, nós temos aqui a possibilidade de realização de perícia na fase de liquidação de sentença. Nós vamos estudar ainda a liquidação, mas vale a pena dizer que, dependendo da hipótese, o juiz precisa realizar perícia na fase de liquidação. Para, por exemplo, fixar o valor da condenação, para tornar o valor líquido, pode ser que haja necessidade de realização da perícia para aferir o valor de um salário in natura. Ficou fixado ali o salário in natura, vamos realizar a perícia para saber qual é o valor do salário in natura para a habitação recebida pelo empregado. Essa liquidação de sentença em que há necessidade de perícia é denominada aqui de liquidação por arbitramento. Corrigindo aqui um erro de digitação, ó, é a liquidação por arbitramento. Se há necessidade de perícia, nós vamos realizar a liquidação por arbitramento, que será depois melhor analisada num tópico específico. E com base nisso, nós terminamos o nosso bloco sobre provas no processo do trabalho. E nos próximos nós continuaremos com o nosso procedimento trabalhista.